Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação aos autores da Bíblia. Já vimos a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, estamos agora no Novo Testamento, nas cartas paulinas, conhecida como cartas paulinas. E hoje nós vamos ver o livro, na verdade a carta, a carta de 1 Coríntios. Na verdade podemos fazer 1 e 2 Coríntios, que são praticamente bastante unidas, são uma resposta com relação a alguns problemas que estavam acontecendo ali numa comunidade. Que o Eterno possa estar nos abençoando no dia de hoje. E obrigado por você estar ouvindo, participar, comentar. Muito importante o feedback aí, se você está gostando, se você está achando interessante as informações, beleza? Nós vamos pegar as informações da própria Bíblia, uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. Essa aqui é da CNBB e aquela ali é a Bíblia Pentecostal de Estudo. E também vamos ver no dicionário bíblico algumas informações, beleza? Vamos lá então, aqui na Bíblia da CNBB. A primeira carta aos Coríntios faz parte de uma correspondência intensa entre Paulo e a comunidade de Corinto. Então aqui já traz uma afirmação que essa correspondência ela foi escrita por Paulo. É interessante, pessoal, quando fala correspondência, por que correspondência? Porque naquele período não existia telefone, não existia o meio de comunicação da época era a carta, Então, por isso que chama de correspondência. Eles mandavam a carta para um lado, para o outro, para poder se comunicar ou passar algumas informações. Segundo Atos, capítulo 18, do versículo do 1 ao 18, Paulo fundou durante a segunda viagem missionária, aproximadamente 51 depois de Cristo. A comunidade de Corinto, mantendo com ela o contato por escrito, então o contato que ele tinha com Corinto, um local que ele pregou as boas novas, os ensinamentos de Yeshua, ele tinha um contato por escrito. Durante a terceira viagem, por parte de Paulo, temos conhecimento através das cartas conservadas, que é a 1ª e 2 Coríntios, de no mínimo 5 cartas. Então aqui está trazendo uma informação que não só tem essas duas cartas, 1ª e 2 Coríntios, tem outras cartas, aqui está dizendo no mínimo 5 cartas que foram trocadas as informações. A carta pré-canônica, mencionada em 1 Coríntios 5, do verso 9 ao 13, talvez um fragmento que atualmente se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 1 Coríntios é a reação às notícias recebidas por meio de Chloe. Então, o que acontece? Essa carta, ela foi escrita, por quê? Porque alguém mandou uma carta para ele, falando alguns problemas que estavam acontecendo na comunidade. E aí ele foi e respondeu. Juntamente com a carta. Quando Paulo estava em Efésios, 53 e 54 e 57 depois de Cristo. A carta em lágrimas, mencionada em 2 Coríntios, escrita para resolver um desentendimento entre ele e a comunidade. Então teve vários desentendimentos e as cartas eram um meio de se retratar, de trazer algumas informações. 2 Coríntios, para refutar as calúnias de um Paulo, era vítima. Carta, solidariedade com a coleta para os pobres de Jerusalém, atualmente incluída. 1 Coríntios é uma carta circunstancial,
um diálogo à distância, o ponto de reconhecimento das respostas de Paulo às questões e opiniões dos destinatários. A finalidade, em primeiro lugar, por fim, aos partidarismo, sobretudo em torno dele e de Apolo. Remediar as práticas inadequadas na jovem comunidade da cidade, dissoluta e consolida a base da vida cristã, a fé na ressurreição. Então, nossa, traz informações bastante interessantes, né? Que as cartas, por isso que em algumas fala cartas de recomendação, a orientação, um diálogo entre eles, era um meio de comunicação, né? E isso é muito importante. Tiveram vários documentos desses, tanto de Paulo como dos outros apóstolos, né? E aí, posteriormente, a igreja, né, pegou e canonizou, né, essas cartas e ajuntou para colocar na Bíblia que nós temos hoje. Mas tem várias outras literaturas também. Na Bíblia pentecostal, o autor fala que o autor é Paulo. Na verdade, todas as informações que eu tentei pegar afirma que Paulo é uma carta paulina, né, com entendimento paulino. Aí aqui fala o seguinte: Corinto, uma cidade antiga da Grécia, era em muitos aspectos a metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e normalmente corrupta. O pecado em todas as suas formas grazava nessa cidade de má fama pela sua licenciosidade. Então era uma cidade que tinha muitos problemas. Por isso que você vê essas cartas, né, destacando muitos problemas que tinha na cidade. Então, provavelmente muitas pessoas que participavam da comunidade não eram convertidas. Pelo fato da pessoa não ser convertida, ela traz problemas ali para a comunidade. No dicionário bíblico, fala bem assim: os estudiosos modernos não colocam seriamente em dúvida a autenticidade paulina de 1ª e 2ª Coríntios. As duas epístolas apresentam o estilo intensamente pessoal, típico das epístolas indiscutivelmente paulinas, com emoções profundas e mutáveis. A unidade e a integridade de 1 Coríntios também não são colocados em dúvida, ao passo que, no caso de 2 Coríntios, são levantados inúmeros problemas em relação à sua composição. Então, aqui no dicionário bíblico trouxe uma informação interessante, que a primeira carta aos Coríntios não colocam dúvida com relação à autoria paulina. Já a segunda carta, os estudiosos, eles colocam alguma dúvida. Aí nós podemos compreender e entender que o seguinte: tanto Paulo como João, os outros apóstolos, eles tinham seus discípulos e acabaram que em alguns momentos, né, pode ser até nessa segunda carta, que quem redigiu pode ser que tenha sido alguém de uma escola paulina, né, ou algum discípulo de Paulo, que tinha familiaridade ali com o pensamento de Paulo. Pode ser, né, que ali eles colocam um ponto de interrogação. Mas se você for buscar livros que falam sobre as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, eles não colocam dúvida, eles afirmam que o autor é Paulo. Normalmente eles colocam como o autor sendo Paulo. Beleza, pessoal? Então tá aí mais duas literaturas aí, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Então, aparentemente, são cartas escritas por Paulo, né? Shaul, né?
Então, que o Eterno possa estar nos abençoando e até o próximo vídeo. Um abraço do irmão Alex.